Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Hoje, então, celebramos o quarto domingo do tempo comum, em que temos como horizonte do Evangelho o Sermão da Montanha, seguindo o Evangelho de Mateus. É que o Sermão da Montanha é uma daquelas páginas do Evangelho que sempre marcaram pessoas em toda a extensão da humanidade e em todas as épocas da história. Não é, na verdade, não se pode pensar ou compreender o Sermão da Montanha como um conjunto de regras, nem uma lei mais sublime, mas deve ser concebido então como um anúncio da bondade de Deus que quer a nossa bem-aventurança. Deixemos-nos envolver pela palavra de Jesus e contemplemos em sua vida a boa nova que ele anuncia. Jesus, como Moisés, sobe à montanha e, sentado como mestre, comunica a nova lei aos discípulos, semente do povo de Deus que ele veio renovar. No Sermão da Montanha, Jesus declara: felizes, porque Deus está ao seu lado e do seu lado, aqueles que nós consideramos infelizes. É uma revolução total. A sua revolução, o reino de Deus, que está, então, se aproximando. O Sermão da Montanha é a constituição do reino. Declara seus cidadãos, estipula sua condição, apresenta seus critérios. Os santos souberam também acolher essa realidade, mesmo sem dar-lhe nome. Isso porque o dom do reino e procuraram, ao longo da história, tantas pessoas procuraram viver esse dom do reino de Deus com muita generosidade. O belo discurso de Jesus sobre as bem-aventuranças abre o longo Sermão da Montanha, que vai então, são do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. A exemplo de Moisés no Sinai, Jesus também sobe o monte e com seu ensinamento dá pleno cumprimento e sentido à lei. O discurso das bem-aventuranças não é simplesmente uma bela poesia, é um projeto de vida de Jesus e também para quem quer segui-lo. Em todo o Novo Testamento, vamos encontrar mais de 50 bem-aventuranças. A mensagem do Evangelho, mesmo na perseguição, não pode nunca deixar de ser uma proposta de felicidade para seus seguidores. As bem-aventuranças são a carta magna de Jesus, o itinerário catequético dos seus seguidores. São a reviravolta, a mentalidade egoísta do mundo e dos dominantes, a que então são transformados. Jesus nos ensina uma nova lógica de ser e de viver. Inverte a pirâmide social e deveria inverter todas as posições daqueles que se consideram superiores e melhores do que os demais. Valoriza aqueles que o mundo julga infelizes e inúteis. E nos ensina que não viemos ao mundo para sofrer, viemos para um projeto de felicidade. O convite está feito. Felizes de vós. Aqueles que o mundo exclui agora são então os preferidos de Jesus. Eles já participam do reino dos céus. O convite final
é de festa, porque termina dizendo: alegrai-vos e regozijai. Esta realidade para as nossas vidas é dizer que aqueles e aquelas que hoje assumem, essas realidades são bem-aventurados, porque em sua vida, no seu testemunho, exercitam pelo menos uma das bem-aventuranças. E deve ser assim para todos nós. No contexto daquilo que nós falamos, percebemos que o sermão começa dizendo que Jesus subiu a montanha. A montanha, na Bíblia, representa justamente o lugar privilegiado do encontro com Deus. E podemos, então, enumerar várias passagens na Sagrada Escritura em que narra este encontro. Também diz que Jesus sentou-se, e sentar-se é a posição do mestre que ensina a seus discípulos. Então Jesus começou a ensinar, literalmente o texto diz, tomando a palavra ou abrindo a boca, começou a ensinar. Jesus é o mestre e tem autoridade para ensinar. Essa é a realidade que hoje nós precisamos também desenvolver. E felizes, é que não começa aqueles que têm o espírito do reino de Deus. Em Lucas 6:20, os pobres, é desse modo que se coloca. Mateus diz: felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus não somente os pobres materiais para Mateus, mas aqueles que não fazem dos bens materiais ou da sua condição um motivo de orgulho, mas todos os humildes e que se colocam a serviço do reino e também do evangelho. Estes são os felizes, são os bem-aventurados. Felizes também os que choram, porque o pranto deve se transformar em alegria. Para isso é preciso curar as feridas e também curar as feridas daqueles que fazem chorar. Felizes os mansos, porque receberão a terra como herança. A mansidão é, na verdade, uma atitude de quem é pobre. É na relação com os outros que é percebida. E Jesus atualiza a promessa que nós já encontramos no Salmo 37. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Junto com a oitava, bem-aventurança se refere à justiça, e não se trata de seguir o rigor da lei, mas aqui é um valor a buscar viver, a ser vivido e praticado. E por isso Jesus é o primeiro a viver e a praticar a justiça. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia é outra virtude, que é exercida em relação aos outros, mas sobretudo em relação aos mais fracos. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Para os hebreus, o coração é a sede, na verdade, dos sentimentos e dos pensamentos. Somente um coração puro, de verdade, pode ter um bom relacionamento com Deus, porque diante dele não pode haver falsidade. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Sem paz não haverá justiça. Este é o sentido do Shalom para os hebreus. Segundo Isaías, a paz é fruto da justiça. Para o salmista, justiça e paz se abraçaram. Portanto, aquele que se torna promotor da paz, torna-se verdadeiro filho de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Diante de um mundo corrupto e marcado pela ganância de quem pode, daquele que pode mais, a prática da justiça
traz como consequência lógica a perseguição àqueles que buscam vivê-la. Os ímpios e injustos não suportam os justos, por isso buscarão sempre eliminá-lo. Felizes sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Diferente das demais bem-aventuranças, essa é dirigida diretamente aos discípulos de Jesus. Se a perseguição e a cruz estão no caminho do Mestre, é natural que também esteja no caminho dos discípulos. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Quando vier a perseguição por causa de Jesus e do reino, essa deve ser acolhida com alegria. Foi assim que os discípulos se manifestaram nas primeiras perseguições à igreja. É assim que nós precisamos compreender as bem-aventuranças. Bem-aventurados são cada um e cada uma de vocês, cada uma e cada um de nós que nos comprometemos com o projeto do reino. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco em oração como de costume. Recolho-me imaginando a montanha em que Jesus fala às multidões. Peço aquilo que quero. Compreender o mistério do Senhor, que pensa o oposto de mim, e me pergunto por quê. E buscando tirar proveito, penso em cada palavra. Vejo sua beleza e considero como Jesus buscou vivê-la. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.